Bom dia, pessoal. Bom dia, Aparecido. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Bachega. Bom dia, Júlia. Bom dia, Akin. Bom dia, Benaia. Bom dia, Flávio. Bom dia, Lucas. Bom dia, Manassés. Bom dia, Nelisa. Ó, você é bem-vindo, bem-vinda. Ó, gente, que delícia reencontrar com vocês. Vamos orar? Quem aqui entre vocês, animados, felizes com Jesus, quer fazer uma oração? Só levantar sua mão, abrir seu microfone. Ah lá, o Olívio liberou o microfone. Você vai orar, Olívio? Bom dia. Bom dia, professor. Posso orar? Então oremos. Deus, nós te louvamos, te agradecemos por tudo que nós temos vivido, Pai. Obrigado porque tem sido um semestre guardado por Ti, conduzido pelo Teu Espírito Santo. Nós te agradecemos, ó Pai. Pedimos forças para continuar a estudar, concluir, Senhor, tudo aquilo que nos é proposto. E também pedimos sua graça, Pai, para que nós possamos ter uma aula abençoada agora neste momento, Pai. Conduz a vida do professor, ó Pai, que ele possa transmitir tudo aquilo que tem preparado para transmitir a nós e que nós possamos ter corações receptivos ao conhecimento. Em nome de Jesus, Deus, que eu oro e te peço. Amém. Amém. Muito obrigado, Olívio. Papai do céu continue abençoando. Vamos contar as ovelhinhas do nosso aprisco. Já temos aqui Akin, Aparecido, Benaia, Flávio, Ivan, Janaína, Júlia, Lucas, Manassés, Marcos Vinícius, Mateus Bachega, Nelisa, Olívio, Rodrigo. Ó, e acredito que daqui a pouquinho chegue mais pessoas. Enquanto isso, nós iniciamos gravando. Vamos lá? Câmera, ação, craquete, gravando. Bom dia, que Deus esteja abençoando a vida de vocês. Já fizemos a nossa oração e agora é o momento de retomarmos nossas atividades. Nós, na semana passada, tivemos oportunidade de conversar um pouco na aula de homilética, na questão própria dos tipos de sermões, algumas questões, né? Então nós dialogamos um pouco. Então vou colocar aqui somente para vocês relembrarem que nós dialogamos um pouco sobre os objetivos que nós gostaríamos de dialogar. Depois vimos que existem algumas motivações que nos levam a escolher o tema que nós vamos trabalhar. E temos temas internos, motivações internas, coisas que vêm do profundo da nossa alma, e existem motivações externas, e aí vários exemplos. Dentre os vários exemplos que nós vimos, nós falamos um pouquinho sobre o anuário litúrgico, falamos que quem sabe uma Bíblia anotada possa nos ajudar também a descobrir algumas coisas. Eu compartilhei com vocês alguns livros que me inspiraram a preparar algumas reflexões, alguns sermões, desde livros evangélicos de uma postura mais pietista, livro de teologia, literatura geral, e assim são possibilidades que nós temos de investir no nosso conhecimento. Olívio, você vai chegar lá, Olívio, firme, vai dar certo, né? Ó, nós temos também, amém, isso aí. Então, olha lá, vocês tiveram oportunidade, estão tendo oportunidade de se aprofundarem em alguns conhecimentos teológicos, por exemplo, ter algumas ferramentas que é o conhecimento da língua, da cultura,
do mundo bíblico, né? Do Primeiro Testamento, vocês já dominam um pouco da língua, podem aperfeiçoar mais ainda. Quem gosta da área de Bíblia, tem inclusive um curso de hebraico e um curso de grego, que é extracurricular, que você pode fazer, vale a pena. Eu ainda quero fazer. Eu não consegui ajustar os meus sábados para conseguir fazer isso, mas vale a pena. O pessoal que tem feito tem se aprofundado e aprendido muito sobre isso. Lá o Benaia falou, eu fiz esse primeiro semestre. Então, acredito, Benaia pode até testemunhar para a gente, que consegue aprofundar bastante. Pessoas que fazem o curso acabam gostando bastante da dinâmica e da forma como é trabalhado a língua. Olha lá o Benaia. Demais! É isso aí. Agora foi sessão propaganda, hein? Eu falei da Nelisa fazendo propaganda de óculos e eu aqui fazendo propaganda de curso. Nós, então, dominamos a língua, um pouco do hebraico, um pouco do grego, aprendemos um pouco da cultura, aprendemos um pouco da literatura bíblica, exegese. Vocês agora acho que estão trabalhando também hermenêutica, né? Não estou lembrado do currículo de vocês. Então, existem várias possibilidades, vários comentários bíblicos, tanto em átomo quanto em bits, tanto físico quanto virtuais, que você pode investir na sua biblioteca. E aí, Olívio, a biblioteca nossa pode ser parte física e parte virtual. Eu tenho bastante PDF que posso dividir com vocês, né? Algumas coisas, inclusive, eu já postei no meu canal no SlideShare. Lá tem vários PDFs de livros que podem estar abertos, né? E que eu coloquei lá. Então, vale a pena você investir. Ah lá, o Olívio falou, minha biblioteca online está crescendo. Então, vale a pena investir. Infelizmente, algumas pessoas só sabem googar. Isso é muito ruim. E quando o Google acaba caindo no Wikipedia. E aí a pessoa acaba preparando uma fala de forma rasa, que não tem nada a ver com o sermão e nem uma forma profunda sobre algum tema, alguma coisa que queira falar. Outros ficam dependentes de copiar sermão de pessoas lá da net, né? Os pregadores e pregadoras da net. Tem sermões bons, tem sermões ruins, tem sermões que podem nos inspirar. Acredito que ouvir sermões vale a pena, porque pode startar na gente, né? Trazer um insight de algumas questões possíveis, de um preparo. E aí, cabe a você preparar o seu sermão. Também temos sites, que são sites de estudo, sites de sermões, que podem ajudar. Também tem sites bons, sites ruins. Você tem que aprender a trabalhar de forma criteriosa, ou seja, escolher com sabedoria qual é então o texto, o tema, o vídeo, o áudio que você vai investir para ouvir. Nós paramos falando aqui das anotações, ou seja, anotações sobre os estudos exegéticos, hermenêuticos, para organizar as nossas anotações. Deixa eu ver aqui os comentários, rapidinho. Minha biblioteca digital, paramos no slide 15, é isso mesmo, Aparecida, esse aqui. Vamos lá, reproduzir um sermão de outro seria algo legal? Em todos os âmbitos da palavra legal? Eu diria, primeiro, que a gente pode estar cometendo aquele equívoco de pregar algo sem citar a fonte. Eu diria que seria muito legal, se você quer reproduzir algo, você ouviu um bom sermão, um sermão que valeu a pena, que te edificou, que te inspirou, que boa parte daquilo que você vai falar foi o que você ouviu. Vale a pena você
compartilhar com as pessoas. Olha, meus irmãos, estava participando de um curso, estava participando de um encontro, e lá o pregador pregou esse texto, e eu gostaria de fazer alguns apontamentos aqui que ele apresentou, porque edificou a minha vida, e eu quero também compartilhar para edificar a sua vida. Você está deixando claro de onde você tirou isso. Então não é um plágio porque você está citando. Agora, quando você vai lá, faz Ctrl+C, Ctrl+V nas anotações de alguém e prega igualzinho, primeiro que demonstra preguiça, segundo que você está, de fato, como disse o Aparecido aqui, plagiando o sermão, o estudo, o preparo de alguém. Então não é legal nem no sentido de joinha, e não é legal nem do ponto de vista de aspectos mesmo jurídicos, né? O pessoal geralmente não traz referência porque a impressão que dá é não ser inspirado. Então esse é um problema. As pessoas não jogam limpo. Por isso, o pregador e a pregadora, e nós vamos dialogar bastante sobre isso. Nós precisamos de ser fiéis às fontes. A gente não precisa de gastar as fontes na nossa apresentação lá no púlpito, de forma a cansar a nossa congregação. Mas é muito importante que nas nossas anotações, pelo menos, ou de alguma forma, nós deixemos claro que nós buscamos isso em alguém. Buscamos isso em algum texto, alguma coisa nos ajuda ali a embasar o que nós estamos falando. Um exemplo, você está pregando lá, você fez sua pesquisa num teólogo. Você não precisa de fazer uma citação científica do teólogo, mas você pode dizer, olha, há um teólogo contemporâneo, né, um teólogo moderno, que apontou algo chamado Paul Tillich, que ele falou isso. Olha, Moody disse isso. Olha, John Wesley, quando Calvino... Quer dizer, você está referenciando, ou seja, apresentando sua referência, de onde você está tirando sua ideia. Então, é muito importante que nós sejamos sinceros e éticos, né? Éticos. Saber que não é legal do joinha e nem legal no sentido mesmo jurídico você copiar a ideia de alguém sem apresentar a referência ou o referencial teórico de onde você tirou. O Lucas falou aqui, a inspiração veio do mesmo espírito, uai. Esse uai aí é que... Gente, eu vou fofocar sobre a vida de alguém aqui. A Eronice, eu sou o orientador da Eronice, e nós fizemos, né, nossa parte de orientação pelo Zoom, e contamos então com a intérprete, e nós três então conversávamos bastante, e uma hora das nossas conversas a intérprete falou algumas coisas, e a intérprete não é mineira, a intérprete falou, uai. Aí eu assustei. Aí eu perguntei para a Eronice, Eronice, tem alguma coisa que expressa, né, que você fala uai? O que é o uai? Como que você faz o uai? Aí ela fez assim para mim, o uai é o uai, o uai. Gente, eu conhecia essa piadinha de ouvintes, né? O que é o uai? O uai é o uai, o uai. Agora, quando eu vi a Eronice gesticulando, né, ela fez uai, é uai, uai. E aí, a tradutora, a intérprete dela, traduziu para mim. Falou assim, uai é uai, uai. Eu já havia meio que entendido pela gesticulação e a intérprete então colocou. Então vem aí a fala do Lucas, né? Esse uai, que é eu diria assim, uma expressão muito forte entre os mineiros e capixabas, né? E ele mora ali, né, bem na divisa, ele falou, então mistura tudo. Mistura tudo. Então imagine, nós precisamos
de lidar com esse aspecto aí das nossas fontes. Fontes então, o que a gente precisaria de pensar e de levar em consideração? Se o mesmo Espírito nos inspirou, e eu acredito nisso, eu tenho que falar que o mesmo Espírito que inspirou meu irmão a produzir, me inspirou a ler ou a ouvir, e eu vou dar crédito ao Espírito que inspirou ele primeiro, e depois me permitiu conhecer a ideia dele e falar aqui. Boa saída, hein, Lucas? Então vamos imaginar. Nós podemos organizar nossos discursos das formas mais diferentes possíveis. Imagine que você se sentiu inspirado, ouvindo alguém, lendo alguém, ou prestando atenção na comunidade, ou assistindo a um noticiário. Quer dizer, alguma coisa começou a mexer com você e você vai começar a pesquisar, vai começar a ler a Bíblia. Você vai pensar, poxa, eu preciso de um texto que me ajude a trabalhar esse tema, né? Hoje não sei se a gente consegue avançar muito hoje, até onde a gente chega, mas nessa e na próxima aula a gente vai falar sobre os tipos de sermões e eu vou apresentar algumas possibilidades. Mas o que eu gostaria é que vocês tivessem ideia. Você tem um insight, você tem ali, vamos dizer, um start, um eureka, já sei o que eu vou pregar. Agora, o que nós precisamos de verdade é saber de onde sai as nossas ideias, sem dúvida. Um coração aberto a Deus, nós vamos acreditar que Deus nos inspira o tempo todo. E não inspira só na hora de preparar um sermão ou na hora de pregar o sermão. Ele inspira toda hora. Me inspira a ter uma postura ética, e ser ético é mais do que cumprir aspectos morais. A moral tem a ver com cumprir lei, você cumpre porque tem medo de ser punido. Você segue uma doutrina porque se você não seguir aquela doutrina, você pode ser excluído, expulso. Você deixa de fazer isso ou faz aquilo porque você tem que cumprir algo. Então, moral é cumprir regras. Agora, a ética está ligada a uma reflexão onde você diz, eu não vou fazer isso porque a partir dos meus princípios isso não é correto, isso não é bom, isso não fará bem, ou farei ou não farei isso, partindo de pressupostos mais filosóficos, reflexivos, do que propriamente cumprir algo pré-determinado. Um cristão inspirado por Deus, ele tem que viver assim, os valores éticos do reino. Então não é só a hora de preparar o sermão, é tudo aquilo que nós agimos e falamos. Tudo isso precisa de ter essa inspiração divina. Nossa vida precisa de representar isso. Agora eu já tenho a ideia, estou me sentindo inspirado, vou começar a estudar, né? Vou começar a anotar alguns estudos. Não conte só com a sua mente. Tem gente que conta só com a sua mente. A gente esquece as coisas. Aprenda a anotar. Descobriu alguma coisa, está estudando, vai anotando. Hoje nós vamos aprender como anotar melhor, né? Aparecido falou aqui, deixa eu ver. Sabe quem tem o maior olho do mundo? Vixe, essa daí eu não sei, hein? Aparecido vai responder daqui a pouco. A inspiração, além de tudo, tem que ser responsável. Isso mesmo, aqui o Aparecido colocou. A inspiração precisa de ser responsável, séria, ética, né? Partir de pressupostos da ética cristã, da ética do reino. Então, como que a gente trabalha esse aspecto próprio de anotar ou começar a anotar? A gente precisa, então, de avançar um pouquinho e pensar. Quando a gente fala tipos de sermão, o que nós estamos falando?
Que tipo de sermão? Qual é o tipo de sermão? Qual é o formato de sermão que nós estamos falando? Porque tem gente que confunde. Vejam só algumas questões que eu vou apresentar aqui para vocês. Tem gente que transforma o sermão num stand-up comedy. Quer dizer, parece que o púlpito é um palco e parece que ele tem que fazer aquele momento de entretenimento e as pessoas então vão ali para se relaxar. Aí conta um monte de piadinha, de historinha, fica aquela... No final, quando você espreme para ver qual a mensagem bíblico, teológico, pastoral, olha, é difícil cair um pinguinho de coisa que edifique. Então, enquanto um momento de entretenimento, sem problema. A pergunta é, será que é um sermão? Tem aqueles sermões terror, horror. Na minha infância, eu lembro de ouvir sermões que falavam da vinda de Jesus, final dos tempos. Década de 80 foi muito forte ficar pregando sobre isso, né? A gente vivia a Guerra Fria, a gente vivia um momento... A gente assistia o Jornal Nacional e a impressão que dava, vou falar minha impressão de criança, que tinha um botãozinho lá na Rússia, na União Soviética, e um botãozinho nos Estados Unidos. Que se um deles apertasse o botãozinho, explodia o mundo, né? Então, era uma mensagem assim de fim, catastrófica. E o evangelho muitas vezes foi pregado assim, colocando medo nas pessoas. Se Jesus voltar, você não estiver preparado, a igreja vai subir, você não vai. E colocava medo nas pessoas, né? Marcado pelo medo, né? Então, quais são as questões? O Aparecido falou, né, na virada do milênio, né? Muitas pessoas aproximaram isso daí de uma das profecias de Nostradamus, que falava, 1000 chegará, 2000 não passará, alguma coisa assim. Então pensem que é uma questão interessantíssima quando a gente descobre que o momento do sermão é um momento de boa notícia. Você quer pregar sobre a vinda de Jesus? Você não precisa de fazer esse terror. Você pode apresentar essa mensagem, né? Com certa leveza, com importância. Sermão drama. Tem gente que transforma o momento daquele discurso num drama, sabe? Parece casos de família, sabe? Ou reality show. Pessoa que transforma aquele momento ali narrando, falando como se fosse... Ou gente que só sabe falar algumas coisas no mundo virtual. Na hora que está para apresentar um discurso, fica paralisado. Aquele sermão anestésico, aquele que começa, né, devagarzinho, e aí, dali a pouco, você olha para a congregação, está todo mundo dormindo. Ou sermão insípido. Sabe aquele sermão sem sal, sem açúcar? Aquele sermão sem sabor? Aquele sermão que a pessoa fala, o que eu estou fazendo aqui? Ou aquele sermão óbvio, né? Aquele sermão que fala o óbvio do texto. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, aleluia. Irmãos e irmãs, o Senhor é pastor, aleluia. O Senhor é pastor na tua vida, na minha vida, aleluia. Quer dizer, fica no óbvio, repetindo o texto, quer dizer, não traz, não agrega. Ou sermões que são simplesmente mensagens motivacionais. Você ir num culto ou você ir numa palestra motivacional é a mesma coisa. A ideia é motivar as pessoas, né? Vai trabalhando. Meus irmãos, este ano é o ano da vitória. Este ano é o ano que vai acontecer isso. E você, e aí mistura isso com autoajuda. E você vai vencer porque você tem dentro de si. Você começa a buscar, são mensagens ligadas à motivação. Ou sermão marketing. Quando lá no sermão mais se exalta, né? Ou é auto-marketing do pregador, da pregadora, ou é um endomarketing, ou seja, faz um marketing da igreja
para a própria igreja. Meus irmãos, porque a nossa igreja é uma igreja... Ou se não aquele sermão espada, né? Comprido, frio e chato. Sabe aquele sermão que todo mundo não vê a hora de acabar? Então é sermão espada. Comprido, frio, chato. Sermão chocolate. Aquele sermão que você sabe o que está fazendo para agradar as pessoas, né? E fica muito ligado a isso, né? Muito ligado a agradar o público. Ou o inverso. O Aparecido usou aqui a palavra sádico, né? Tem pregadores e pregadoras que são sádicos. E tem comunidade que gosta de apanhar, é masoquista. Veja que muita gente gosta de sermão onde apanha. Às vezes você apresenta um sermão lá carinhoso, edificante, instrutivo, as pessoas ficam... Aí de repente vem alguém e bate, mas bate. Aí a pessoa sai lá na porta da igreja e fala: hoje o pregador estava inspirado, hein? Hoje estava no óleo, estava na unção. Quer dizer, o Lucas, teologia do cajado. A Iris, credo! O Aparecido tinha falado lá também da plateia masoquista. Então, se ajuntar a fome com a vontade de comer, ou seja, pregadores e pregadoras sádicos com comunidade masoquista, aí o sermão chicote é bem-vindo. Será que tipos de sermão tem a ver com isso? Não. Isso aqui é uma brincadeirinha para mexer com a gente. Que a gente precisa de pensar em formas de sermões que não partem destes pressupostos. O que nós estamos falando, na realidade, é de uma abordagem acadêmica. Que tipo de sermão, partindo de pressupostos epistemológicos, da interface, né, da correlação entre ciência e teologia. Daí o porquê nós conversarmos sobre teologia prática, teologia pastoral. Ou seja, teologia pastoral está dentro de teologia prática. Teologia pastoral é essa teologia onde nós construímos uma forma de saber a partir de pressupostos construídos entre o diálogo da teologia com o diálogo com a ciência. E aí você tem várias ciências que nos ajudam a aproximar estes conhecimentos. Os nossos referenciais teóricos devem ser referenciais teóricos da homilética, não pode ser de outra área. Se nós estamos trabalhando discurso religioso, se nós estamos falando dentro de discurso religioso, fechando agora para trabalhar um pouco mais o sermão, ou seja, nós fizemos um trabalho dedutivo, saímos do geral para o específico, saímos da ideia do estarmos falando de teologia, teologia prática, pregação, que é toda forma de proclamação. Nós já chegamos aqui a sermão como uma forma de proclamação do evangelho. Dentro desse aspecto do sermão, o que é que nós temos? Referenciais que podem nos ajudar. E eu vou apresentar para vocês aqui alguns referenciais. Senta que lá vem a história. Hoje eu quero apresentar bastante referenciais. Então, apresento para vocês referenciais teóricos da homilética. Vou apresentar clássicos, novos clássicos e contemporâneos. Textos que, para mim, eu julgo ser bons textos, textos que julgo ser mais ou menos e textos que eu não considero tão bons. Mas esse é o meu crivo, é o meu critério. Por isso, eu apresento de forma geral.
Vou apresentar então muitos livros que vocês depois podem ir atrás. Começo pelo Brodus. Você não encontra fácil estes textos. Por isso, é muito importante que você corra atrás e faça. Esse ainda você tem, mas vamos supor, o preparo do sermão, e aqui você tem o preparo e entrega de sermões. Esse aqui você não encontra com facilidade. Ele é de 1960 a publicação aqui no Brasil, mas nós estamos falando de um texto de 1943, traduzido em 1943. Na realidade, o Brodus escreve ele em 1870. Então, eu tenho esse do Brodus, tenho esse outro aqui, ó, do Brodus, também, ó, calhamaço, o sermão e seu preparo. Tem o Brodus, quando vai apresentar tipos de sermões, ele diz assim: você pode separar sermões por assunto ou por forma. Se você quer trabalhar por assunto, você pode separar sermões doutrinários. Você quer trabalhar o quê? Sobre fé. Você quer trabalhar sobre arrependimento, sobre salvação. Você quer trabalhar o final dos tempos. Você quer trabalhar aspectos morais, né? Existem princípios morais que é importante ser apresentado e dialogado. Você quer apresentar sermões históricos, sermões que sejam marcados pela biografia ou pela história. Você quer apresentar sermões que partem da experiência, ou seja, da própria experiência ou da experiência de alguém. Então você pode dividir ou por assunto ou por forma. Aí em forma entra aqui princípios que vocês verão apontados por vários e vários homiletas, que seria sermão tópico ou temático, que é a mesma coisa. Sermões textuais, vocês verão que sermão textual diz respeito a um versículo, no máximo 2. Ou seja, você se preocupa com aquele texto pequenininho. Ou sermões expositivos, que você então vai expor pelo menos uma perícope. Uma perícope que tem lá sua, vamos dizer assim, sua borda. Ela tem o texto de cima, o texto de baixo, ainda que tenha conexão, é um texto independente. Então você vai pregar aquele texto ou vai pregar a exposição de uma história. Agora, como é importante a gente ter clareza de que não temos só uma. Se nós temos o Brodus, que está como um clássico de 1870, nós temos também um outro. Vamos supor, o meu texto aqui é mais antigo. Ah lá, ó, quem quiser abaixar em PDF, o Aparecido já achou lá um endereço. Esse texto aqui, ó, o meu, como está bem velhinho. Ei, velhinho! É o texto do Bort. O Bort vai dizer assim: tipos de sermões seria sermão expositivo ou sermão exortativo, ou seja, aquele que vai trazer exortações. Exortação não é chamar a atenção de forma violenta da igreja. Tem gente que pensa que é isso, que é aquele sermão que nós apresentamos lá, sermão do chicote, né? Aquela relação do sadomasoquismo que às vezes acontece. Não, exortar é você chamar a igreja a uma responsabilidade. Agora, ser educado, ser carinhoso, ser pastoral cabe em todo lugar. Ele vai falar também de sermões doutrinários, vai falar que precisamos de sermões práticos, ou seja, que fale do cotidiano, da vida mesmo, das questões vividas no momento, como agir aqui e agora, né? Então a gente precisa
Ah lá, o Benai apresentou lá, exortar. No dicionário, vamos lá, no dicionário em português. A gente pode também trabalhar a questão própria da história da palavra. Mas aqui em português é um transitivo direto, que é estimular, animar, encorajar. Então, quer dizer, é uma palavra que você ensina e traz para ele possibilidades de ações. E você tem sermões ocasionais, é aquele sermão que você prepara para o Dia das Mães, para um funeral, para uma formatura, para um aniversário. Quer dizer, ele está ligado a esse aspecto de um propósito, de uma ocasião. Você tem também o Blackwood, né? Vale a pena, se você tem condições de ter um livro desse, aí você tem que conhecer um pastor mais velho, ou bem mais velho, né? Porque o meu eu ganhei de um pastor bem mais velho que eu. Então, hoje faz parte da minha biblioteca. Mas é muito importante, se você consegue ter alguns livros, se você quer ele de forma física, né? Porque a gente não encontra muito desses livros por aí, né? Então, como que o Blackwood vai apresentar? Ele vai falar, ó, sermões são expositivos, textuais e tópicos, ou seja, tópicos ou temáticos. É o mesmo estilo de sermão. Aqui nós estamos falando de 1948. Vejam que eu estou fazendo uma linha do tempo para vocês terem ideia desses manuais. Um outro aqui é esse do James Braga, né? O James Braga, ele é um texto também. Esses textos todos que eu estou apresentando aqui são textos de norte-americanos, né, estadunidenses, então textos em inglês que foram traduzidos para o português, né? James Braga, muito conhecido nos Estados Unidos e também na América Latina com as traduções. Ele vai dizer também, ó, sermões são expositivos, textuais e tópicos. Você também tem Martin Lloyd-Jones. Você tem textos, pregação e pregadores. Esse, o meu, não está aqui no que eu separei. Então, ele também vai dividir, mas ele divide em 3 formas e diferentes. Ele fala, existem sermões evangelísticos, que é proclamação do evangelho, a quem não conhece, o didático, que é para ensinar a igreja, e o doutrinal, que é para falar da nossa fé, da nossa doutrina. Nós temos também, eu gosto muito dele, Orlando Costas, né? Esse texto aqui, do Orlando Costas, um pastoralista. Vocês vão muito ouvir sobre ele em aulas de missiologia, em aulas de teologia prática, pastoral. Ele é um pastoralista que tem uma história muito bonita e que vale a pena. Dentre algumas áreas de atuação, ele trabalha a questão da pregação. Esse texto, inclusive a forma que ele elaborou, ele elabora de forma um pouquinho mais complexa, porém mais didática. Olha como que ele vai apresentando. Ele diz assim, você pode entender tipos de sermão a partir do propósito. Qual que é o propósito? A início ele parece um pouquinho com Martin Lloyd-Jones. Ou seja, você tem propósito que pode ser querigmático, ou seja, proclamação evangelística. Você pode ter sermão cujo propósito é doutrinário, ensinar uma doutrina à igreja, ou você tem sermões pastorais, aquele sermão do cuidado, aquele sermão que você vai ali aconselhar, cuidar, né? Acalmar, acalentar, confortar, consolar. Então são mensagens nesse sentido. Você pode também pensar em tipos de sermão a partir de conteúdo. E aqui ele vai repetir os outros que vieram antes. Conteúdos que sejam temáticos, ou conteúdos que sejam textuais, ou conteúdos expositivos. Fica só por aí? Não, ele continua. Ele ainda vai dizer que você pode trabalhar textos que sejam baseados, e aí vamos falar textos bíblicos, que sejam baseados em biografia,
Então você pode pegar a história lá de Noemi, Ruth, você pode pegar lá a questão do Jonas, você pode... E aí você contextualiza, narrando uma história, contando uma história e dentro disso daí trazendo lições. Você tem também textos que você trabalha a partir de uma história, são textos históricos mesmos, ou seja, você vai trabalhar o pessoal atravessando o deserto, então você está preocupado com o momento histórico. Você tem também sermões que são didáticos e você também pode trabalhar experiências significativas, ou seja, experiências sua ou de alguém que tenham um significado muito forte. Agora, se ele falou que a gente pode trabalhar temas ou trabalhar sermões a partir de textos bíblicos, ele vai falar, nós também podemos partir de bases extra-bíblicas. Não é que a gente não vai usar a Bíblia. A Bíblia é o referencial maior. Mas ele diz, nós podemos trabalhar história. Por exemplo, quantas vezes uma pessoa não utiliza a experiência... Achei o livro do Martin Lloyd Jones, vou compartilhar no grupo da sala. Beleza, vão colocando aí. A ideia é essa, vir subsidiando uns aos outros, façam download, cuidem das suas bibliotecas, né? Então vamos imaginar, você tem um tipo de sermão que é histórico, quem sabe contar a história lá da experiência do coração aquecido de Wesley, ou falar sobre a fé numa perspectiva da experiência de Lutero, ou você queira trabalhar lá a experiência de um dos pais da igreja, né? Aquele que disse, o sangue dos mártires é semente. Ou seja, o povo que sofria, morria pela fé, na realidade, o que eles queriam acabar com essas pessoas acabou multiplicando o número de cristãos. Então você pode trazer isso à tona. Você pode trabalhar literaturas contemporâneas. Lembram lá que eu falei sobre a experiência da minha leitura do Dom Quixote? Então, você pode pegar textos, trabalhar a vida contemporânea. Como é importante a gente levar em consideração o cotidiano das pessoas. Hoje, se a gente quer trabalhar, imagine um sermão para a juventude, para jovens, você queira trabalhar a importância de como lidar com as redes sociais. Sem ser moralista, gente. Fazer um sermão com conteúdo, um sermão bom, bíblico, mas que você quer ajudar a juventude a lidar. Quem sabe a juventude da igreja esteja se expondo demais, esteja refém de uma certa relação com as redes sociais. Você não tem um versículo bíblico que aborda isso. Então você precisa da criatividade, olhar para o cotidiano, né? E depois disso você traz então alguns, vamos dizer assim, alguns apontamentos bíblicos, teológicos para auxiliar. Você pode trabalhar a ciência, alguns aspectos. Imagine, você quer trabalhar o aspecto da depressão. O texto bíblico não tem um texto claro falando sobre depressão, mas tem muito que pode nos auxiliar a lidar com tempos de depressão ou momentos depressivos, de depressão, né, depressivos. Então, obsessão social e virtual, quer dizer, a gente tem muito disso também, Aparecido. Então, vejam como é importante conseguirmos fazer essa ligação, fazer ligação com a arte. Gente, a arte está aí, quanta coisa bonita, quanta coisa bela, gostosa, e a gente pode fazer links. Como a gente tem dificuldade de lidar com as artes, como a gente demonizou a arte por aí. A gente precisaria de rever isso, né? E também os problemas sociais, pessoais. Eu olho para a minha comunidade, vejo, vamos imaginar, alguns aspectos que precisam de ser trabalhados. A minha
sociedade, o lugar onde eu moro. Então, vejam que o Orlando Costas tem uma visão muito mais ampla do tipos de sermões. Ele fala, olha, existem sermões que têm a ver com a ocasião. E você pode trabalhar, então, ou o calendário litúrgico, ou datas especiais, ou celebrações significativas. Então, são possibilidades que nós temos. Ontem li que as autoridades estão preocupadas com o crescimento numérico de suicídios que estão ocorrendo em Tóquio. Ah, tá. Ok. Então, quer dizer, é muito importante que a gente esteja olhando para os acontecimentos da nossa sociedade. Também a forma de apresentação. Ele fala, olha, você quer trabalhar tipos de sermão? Então tá bom. Qual é o tipo de apresentação que você vai fazer? É um sermão discursivo? Ou seja, marcado por um monólogo, onde você fala do começo ao fim? Ou é um sermão dialógico? É um bate-papo, onde você se envolve com a plateia, com a congregação, com os ouvintes, e ali você cria um diálogo. Ou você está fazendo uso de uma dramatização, né? Você está fazendo uso de recursos do drama, né? Ou você está fazendo uma discussão, debate, que você quer então, naquela apresentação ali, mexer com as pessoas, ou mesmo recursos audiovisuais. Gente, muitas pessoas não... agora a gente está vivendo uma mudança tecnológica de grandes proporções, né? Eu diria assim, essa quarentena está mexendo tecnologicamente com os nossos discursos, o nosso jeito de apresentar as coisas. E muita gente aprendendo a editar seus vídeos, a fazer uso de recursos. Mas olha, há um tempo atrás, tanto no sermão quanto também na apresentação de aulas, as pessoas utilizavam os slides para colocar texto, como se texto fosse para ser lido nos slides. Não, ele tem que ser complemento. Uma hora ou outra, você lê o texto para que este texto possa iluminar, ou você está fazendo citação. Agora, o texto é para ilustrar. Ele é um complemento da sua fala. Se vocês pegarem alguns sermões meus gravados com o uso do PowerPoint, vocês verão que aquilo que eu falo é complementado pelas figuras, pelas coisas que eu coloco. Então a gente precisa, que tipo de sermão é? Qual que é a minha forma de apresentação? Quero também dizer, então o outro aqui é o Pablo Jiménez, e este texto dele eu não consegui comprar, porque pela Amazon ele custa muito caro, se eu não me engano, R$ 169. Então é muito importante que a gente tenha clareza, né? E claro, se um dia eu estiver viajando fora do país, encontrar isso com a moeda do lugar onde eu estiver, igual esse. Esse aqui eu comprei lá no Panamá. Eu tive a oportunidade de ir no Panamá e eu encontrei. Eu tinha um bem velhinho, todo rasgado. Saúde! Ai, saúde de novo! Paraná não, rapaz. Panamá. Ora! Então, esse texto, ele é fantástico. Eu gosto muito de ouvir aulas do Pablo Jiménez. Você encontra aí na internet várias aulas dele. E ele faz a seguinte divisão. Ele fala, tem sermões que são expositivos, tem sermões que são dedutivos, ou seja, você sai do maior para o menor, você sai do geral para o específico. Você tem também sermões indutivos, onde você sai do específico para o geral, onde você sai da parte para o todo, do menor para o maior. Você tem sermões narrativos,
Você tem sermões doutrinários e sermões de ocasião. Você tem o Gilton Moraes, ele tem essa tríade aqui, é muito legal. Se você tiver condições, a forma como ele trabalha, né, os seus textos, a construção dos seus textos é muito legal. Por exemplo, esse aqui é o primeiro. Ele vai abordar do púlpito, da pesquisa ao púlpito. Como que é esse processo, então, da inspiração, pesquisar o texto, preparar seu discurso? Quer dizer, é a preparação do sermão. Ele trabalha depois do púlpito ao ouvinte, ou seja, como que é esse processo de comunicação daquilo que você preparou. Você está no púlpito, suas anotações já estão prontas, agora você está no púlpito. Depois ele trabalha do ouvinte à prática. É muito interessante quando a gente tem clareza disso daí. Eu acho que vale a pena. São textos, você encontra aí até o box dele, então vale a pena você investir. Esse é um texto que eu gostei também, ele é então contemporâneo, né? Entre os contemporâneos estou apresentando esse daqui, né? Esse aqui é muito legal porque no final dele ele tem inclusive um CD com várias palestras. Então é um texto muito legal. E ele apresenta algo diferente dos outros. Ele fala sobre a pregação no mundo pós-moderno. Ele fala sobre o ouvinte pós-moderno. Gente, é muito legal. Sabe por quê? Ele fala do jeito que é o povo que vive hoje a pós-modernidade. Então isso aqui é um texto que vale a pena você ter também, se você quiser investir. Bom, texto não falta, eu não tive condições de colocar tudo, então vou aqui passar rapidamente. Nelson Kirst, já falei dele para vocês. Luiz Carlos Ramos, já falei dele para vocês. Tim Keller, muito importante. É um texto que vale a pena você ter e ler. Tim Keller é aquele que escreveu Igreja Centrada. Ele é fundador de uma igreja presbiteriana ao lado da Broadway. Se você olha lá as questões que são trabalhadas por aí, né? Então vale a pena. Enquanto você pensava em falar do Tim Keller, eu já apresentei ele, hein? Então é muito legal. Ele inclusive aqui apresenta uma história da pregação muito legal. Ele parte de um outro autor norte-americano e ele faz um resumo aqui. E ele apresenta uma coisa muito legal, é que ele apresenta 6 razões para que você pregue sermões expositivos. É muito legal isso aí, né? Então é muito legal mesmo. O cara é incrível mesmo, viu? Eu diria assim, os presbiterianos, o pessoal ligado à Chácara Primavera, eles têm uma ligação muito forte com o Tim Keller, o pessoal aí da plantação de igrejas, tem uma ligação muito forte, né? O pessoal lá do Ricardo Agreste. Agora vamos lá, alguns textos a mais. Esse aqui é Como Pregar Doutrinas Bíblicas. São alguns textos, dá para a gente retirar algumas coisas, mas eu tirei, são textos mais frágeis. Você pega textos como este daqui, o autor, ele trabalha um aspecto muito legal. Como que você pode pegar alguns filmes, né, algumas películas que estão no imaginário das pessoas, que as pessoas já assistiram os filmes, e você inspirar nele. Então, ele fala do Titanic, fala do Forrest Gump, Era Uma Vez na América, Matrix, Planetas dos Macacos. Ele consegue criar conexões
Então, quer dizer, é um texto legal, inspirativo. Você tem sermões, você tem textos como esse daqui, a pregação expositiva e o pastor, né? É uma linguagem um pouco mais fundamentalista, um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais machista na apresentação. Eu gosto muito desse aqui, ó, o púlpito criativo. É muito legal o jeito que ele apresenta o processo de criatividade do sermão, né? Então vale a pena, principalmente nos aspectos de comunicação. O Gilton Moraes tem esse outro texto aqui também, né? O clamor da igreja. Então ele conta algumas experiências, né, do ministério dele. Apaixonado pela pregação, né? Então é uma coleção de vários livros que falam do ministério pastoral. Outro aqui, pregar, quando a teologia encontra-se com a prática. Tem uma postura mais fundamentalista do aspecto, vamos dizer assim, de leitura prática, né? De teologia prática. Mas vale a pena você ler, prega a palavra, né? Então é um desafio muito legal a você ter possibilidades. Esse livrinho aqui, ó, são dois do mesmo autor, ó. O que é legal? Mas o primeiro é esse aqui, né? Erros que os pregadores devem evitar. Ele fala de coisas tão simples, tão engraçadas, mas que se torna didático para a gente, né? A gente conhecer um pouquinho sobre isso daí, né? Então esse aqui é o 2 deles. Você tem esse aqui, um que é bem tradicional, né? Pregação bíblica. Então uma leitura bem tradicional sobre a ideia de sermão. Você tem o Hernandes Dias Lopes trabalhando pregação expositiva. Então é um texto interessante, até porque ele, como presbiteriano, um homileta que gosta muito e defende a ideia do sermão expositivo, então ele pega firme nesse aspecto próprio de que o sermão tem que ser expositivo. Os outros vão dizer, não, existem vários tipos de sermões, expositivo é um. Acho que eu vou apresentar outros ali também. Esse aqui, ó, um manual de pregação. É importante que esse aqui é a compilação de vários autores, né? Ele é bem conservador, bem mega ultra master blaster conservador. Porém, daqui você retira muitas lições. Professor, mas o senhor não gosta de coisa conservadora? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo para você que existem posturas diferentes de abordar alguns temas. E que a gente pode ser abençoado, aprender com vários deles. Por exemplo, aqui nós temos mais um. Esse aqui é lá do Orlando Costas também, não está ligado a tipos de sermão, mas sobre a teologia, né? Ele vai trabalhar a teologia. Você tem esse aqui, ó, o Ministério da Pregação. Você tem aqui Teologia da Pregação. Você tem aqui Pregando com Frescura. Gente, cuidado, aqui está em espanhol. Predicando com frescura, né? Pregar com novidade, apresentar algo que possa ser uma brisa abençoadora para as pessoas. Falta livro? Não, livro tem de monte. Isso porque eu não peguei outros livros que estão ali na área de pregação. Então é importante que você tenha ideia. Material não falta de jeito nenhum. Então a gente precisa de se abrir. Frescura como frescor, como brisa suave. Obrigado, Nelisa, né? Então os conservadores são gente boa também. Todos são gente boa, Benaia? Nós todos somos. Eu também sou conservador,
né? Se você colocar aqui embaixo, assim, lá no fundinho, eu sou conservador, né? Tradicional. Então a gente precisa de pegar e dialogar entre todos, né? O que a gente não pode é se fechar, né? Dialogar com todos e todas. Vamos fazer nossa pausa de 3 minutinhos, 3 a 5 minutinhos. Fecha aqui, respirem fundo. Nós voltamos logo após os comerciais. Povo bonito, vocês estão por aí? Ó, eu de volta aqui. De verdade, eu queria ter dinheiro para mostrar minha ostentação comendo um prato de arroz puro aqui. Como eu não posso, eu vou me ostentar aqui fazendo um cafezinho preto aqui para vocês, ó. Escutem o cheiro. Ó. Uhul. Fala a verdade. Ó, estão vendo a fumacinha? Vocês não imaginam o que é escutar um cheiro desse. Ai, ai, ai. Ó. Ai, ai. Gente, que trem mais bom, hein? Fala a verdade. Se tem uma coisa boa, é esse tal de café. Ah, fala sério. Esse povo, hein? Vocês ficaram até 10 gotinhas, né? Ô, Anelisa, não pega no meu pé, não. Por favor. Por favor. Eu vou falar, viu? Esse povo não perdoa ninguém. Ninguém. Tá louco, viu? Ó, meu cafezinho. O cafezinho do professor Paulinho. Acho que eu vou começar a fazer propaganda de café, gente. O que vocês acham? Será que eu vou ganhar um dinheiro? Hein? Professor, você tem uma fã. Ela está na minha casa. Mariana Monteiro, de Campinas. Sua fã de um blog. Desde Pacaembu. Mariana, Deus abençoe. Mariana, saudade de você, viu? Papai do céu te abençoe. Coisa boa, hein? Gente, vamos continuar? Ó. Cafezinho, ó. Quebramos o gelo. Voltamos aqui então para professor usando uma xícara. É uma xicrinha, ó. Xicrinha. Avançando, olha nós aqui. Vamos então, em meio a tantas possibilidades que nós vimos, nós vamos agora conversar um pouquinho sobre 3 tipos. Esses 3 tipos estão contidos na maioria dos manuais de homilética. O corte aqui está mais ligado a uma questão pedagógica, pelo tempo, que é um tempo exíguo que nós temos, um tempo curto, e que nós então precisamos de fazer opções, assumir alguns critérios, ou seja, separar algumas coisas para nós aprofundarmos. Eu quero então pegar esses que são os mais tradicionais, mais conhecidos, mais conservadores, para a gente aprender a elaborar ou ter ideia da elaboração de discursos, que são discursos clássicos. Como que a gente compõe um discurso clássico? Se você dominar isso, significa que você consegue dominar qualquer outro tipo de apresentação discursiva. Então pense comigo, se você é capaz de realizar um sermão clássico, elaborá-lo e apresentá-lo, você com facilidade
você aprende a lidar com outras questões, com outros aspectos. Então a gente precisa muito, muito, muito de aprender a elaborar os nossos discursos. Então vamos lá. Que tipo de sermão? Nós vamos trabalhar sermões temáticos, textuais e expositivos. Então na aula de hoje, eu quero terminar trabalhando com vocês um pouquinho esse aspecto dos 3 tipos mais clássicos de sermões. Sermões temáticos, e isso precisa de ficar claro para nós, de que os argumentos resultam. Deu problema aqui na minha internet. Pergunto, me ouvem e me veem? Ouvindo, vendo, sim, os dois. 5/5, fala a verdade, hein? Eu tô não sei quantos K, 4K, 5K. Acho que para me caber aí dentro tem que ser 8K. Gente, então vamos lá. O sermão temático, os seus argumentos têm que sair do tema. A minha preocupação é como que eu vou elaborar os argumentos do meu discurso, da minha fala, da minha peça oratória, a partir do tema. Então, o que é relevante ali não é o texto ou os textos. Não que o texto bíblico não seja relevante para a pregação. É que, ao elaborar a argumentação, ela deve estar ligada ao tema. O texto bíblico precisa de ser muito bem colocado, que aí é um trabalho, então, de teólogo, fazer de forma clara a apresentação do texto dentro da argumentação temática. O sermão textual, qual a diferença? É que o sermão textual é um sermão com 1, 2 versículos, e você então vai retirar os argumentos daquele texto. Você pega um texto e vai então apresentar este texto. E a divisão do texto, os argumentos saem do próprio texto. Acho que uma questão mais fácil de compreender, você pega um texto como 2 Timóteo 2,15, bem conhecido, Então é um texto aí para facilitar sua compreensão de uma divisão dos argumentos que saem do próprio texto. Então vamos lá. 2 Timóteo 2,15, é isso mesmo? Cadê? Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Olha que interessante. O próprio texto, ele já traz uma divisão e argumentos. Procure apresentar-se a Deus aprovado. Aqui está o primeiro argumento, que você pode desenvolver esse argumento. Um segundo argumento, que não tem do que se envergonhar. É um outro argumento que você vai desenvolver. Um terceiro argumento, que maneja bem a palavra da verdade. Então, tá vendo? O próprio texto, por exemplo, Provérbios, tem muitos versículos em Provérbios que é fácil de nós fazermos um sermão textual. Então, textual não é que você trabalha um textão. Você trabalha um versículo e os argumentos saem daquele texto. Agora, você tem também o sermão expositivo. O argumento sai da exposição exegética do texto. Eu vou falar um pouquinho sobre vantagens e desvantagens desses tipos de sermões. Então, é importante que a gente tenha clareza. O sermão expositivo, você leva em conta uma perícope, ela com começo, meio e fim. Você não quebra ela.
você contextualiza ela. Se é um texto maior, se ela está num bloco maior, você diz, ó, esse aqui é um evangelho, é o evangelho de João. João escreve para uma comunidade X. João tem preocupações teológicas. O bloco onde se encontra nosso texto vai do capítulo tal, versículo tal, ao capítulo tal, versículo tal. É um bloco das logias de Jesus, das afirmações. E o nosso texto está dentro desse bloco maior. E nesse bloco maior que trabalhou isso, esse texto representa, e aí você faz a exposição daquela perícope. Se é um sermão expositivo de um texto, né, de uma perícope, você vai fazer um trabalho exegético. Claro, dependendo da sua comunidade, você pode investir mais em apresentação, de dados exegéticos. Se a sua comunidade é uma comunidade que absorve essas questões. Se não, é importante que você, como pregador, pregadora, saiba, né? Mesmo que você não cite isso, mas você fale de forma empoderada sobre aquilo que você está pregando. Por exemplo, professor, no textual, qual é o número máximo de versículos do texto que pode ser usado? 2. A maioria dos manuais vão dizer 2, ok? 2 textos. Maior que o Salmo 117 e menor que o Salmo 119. Esse caboclo. Então, vamos imaginar, quando você trabalha uma exposição, e aí, claro, se você faz a união dessa ideia expositiva com aqueles outros, por exemplo, se eu quero fazer uma exposição da história do José, um sermão biográfico com questões, com uma forma expositiva. Vê, a gente começa então a fazer links, né, interfaces. Então eu vou pegar, olha, meus irmãos, a história de José vai de Gênesis X, não, né? De Êxodo, né? X a Y. Não, é de Gênesis mesmo, né? Gênesis. E olha como que a gente vai trabalhando. Agora me deu um branco. Então, veja como que vai trabalhando essas questões, né? É muito interessante. E você vai colocando, olha, nesse bloco X conta a história do José que estava lá, o José que é vendido, o José que se torna preso, o José que se torna governador, o José que acolhe sua família. Vejam os altos e baixos da vida de José. José, porém, confiou no Senhor. Quer dizer, você está fazendo uma exposição, você apresenta questões exegéticas. Então, há N possibilidades. A criatividade do pregador e da pregadora pode transformar seu sermão, né, sua pregação, em algo sustante. Então, há limites nessa classificação tradicional. Mas é uma questão pedagógica. Eu estou assumindo aqui, deixando claro para vocês. É uma questão pedagógica. Nós vamos trabalhar, então, tema, texto e exposição. Temático, textual, expositivo. Nas próximas aulas, dialogar um pouquinho, né? Mais nessa aula, porque depois eu quero trabalhar partes do sermão. Quer dizer, a coisa em si, como é que a gente vai construindo isso? Essas nossas anotações. O sermão temático tem um tema principal, textual, um texto, que é um texto bíblico, e o expositivo expõe a ideia da palavra de Deus em si. Agora, cada sermão, pelo seu texto, pelo seu tema, pela tese, pela argumentação, é uma peça oratória original. Ela é única, específica. A gente tenta classificar no sentido pedagógico, mas não cabe uma classificação genérica. Esse sermão é só isso. Então a gente entende aqui um pouquinho esses limites. É uma construção
pedagógica para a gente entender, para a gente construir o nosso discurso dentro desse aspecto próprio. Vejamos então o sermão temático, divisão do tema, e a gente precisa então de perguntar quais vantagens e desvantagens. Vou apresentar algumas aqui. Algumas vantagens do sermão temático. A gente pode trabalhar qualquer tema, né? Aquilo que for necessário. Lembra lá o exemplo que eu dei sobre as redes sociais? Você quer trabalhar sobre depressão. Você quer trabalhar sobre oração. Então você tem um tema. Você vai desenvolver aquele tema. Então você pode discutir qualquer assunto. Na Bíblia, você não tem Jesus reunindo os 12 e dizendo: ao utilizarem o Facebook, não... quer dizer, você não tem isso no texto. Você precisa de um sermão temático para você trabalhar sobre este assunto. Permite que você possa ampliar, né, a sua apresentação, desenvolver a sua apresentação, né, de forma a abarcar muitos assuntos dentro deste tema. Ou seja, você também pode demonstrar, a pessoa que prega isso, demonstrar sua capacidade literária, né? Os seus conhecimentos, daquilo que ele leu em psicologia, daquilo que ele viu no noticiário. São vantagens na exposição desse sermão. Agora, quais desvantagens? Primeiro, pode encorajar um secularismo. A pessoa faz tudo menos um sermão. Faz uma palestra motivacional, faz uma palestra, faz uma aula, faz qualquer coisa. Quer dizer, uma aula ótima sobre questões da depressão. Mas não tem nada de sermão. Se você espremer ali, não sai nem um pinguinho de teologia, ou de pastoral, ou de cuidado, nada. Foi simplesmente uma apresentação. Uma espécie equivocada desse tipo de sermão não alimenta. Ou seja, as pessoas, vamos usar uma linguagem muito utilizada na igreja, quer dizer, não alimenta a alma de ninguém. As pessoas que vão ao culto para celebrar ao Senhor, principalmente os protestantes, né, os evangélicos, crentes, eles vão no culto celebrar ao Senhor, cantar, orar, eles também querem ouvir a voz, querem ouvir o falar de Deus. E dentro disso daí, o que é que acontece? É que se você não tem um sermão que possa ir ao encontro dessa vida, dessa espiritualidade faminta de ouvir Deus, ouvir sua palavra, você enche linguiça, mas não alimenta pessoas. Não é sermão, é qualquer coisa, menos sermão. E muitos insistem que este método traz pouco esforço. Imagina, a pessoa vai lá, pega um texto que está lendo e expõe o texto que está lendo, né? O capítulo do livro que achou legal, ou expõe lá uma matéria que leu. Quer dizer, investe o tempo para falar daquele assunto, mas, como diz outro assim, não teve aquele trabalho com afinco, né, de cuidar, de produzir conhecimento. Sermão textual. Texto, então, no máximo 2 versículos, onde você fecha a ideia e os argumentos saem dali. Quais vantagens e desvantagens? A gente vê aí, uma vantagem é fixar a atenção numa parte das Escrituras. Ou seja, gente, eu te convido a olhar para esse versículo. Vejam a lição deste versículo. Esse versículo aqui... E isso também facilita as pessoas a prestarem atenção, né? As pessoas entendem com mais clareza, porque ali no versículo já está a própria divisão. Então é uma forma didática de fácil compreensão. Às vezes as pessoas querem fazer um sermão com tantos tópicos, né?
Às vezes, gente, a nossa mente não é capaz de guardar tanta coisa assim, não. Principalmente ouvindo só. Então você começa lá, tópico 1.A, tópico 1.B, tópico ponto C, tópico 2, 2.A, 2 aqui, tópico 5, 2.7. Ninguém guarda tudo isso. Ninguém está anotando, a maioria das pessoas não estão anotando. Né? Então é importante que você aprenda a fazer coisas menos complexas. O sermão textual ajuda muito você a fazer algo que facilita a compreensão da comunidade. Agora, quais são as desvantagens de um sermão textual? Não se aplica a todos os versículos. Não adianta você pegar um versículo aleatoriamente e falar, vou fazer um sermão textual deste versículo. Não dá. Tem versículos que não permitem isto. Então, eu preciso de tomar cuidado. Outra questão é não querer construir um sermão de forma artificial. Ou seja, você faz uso de um estilo literário, de uma forma de discurso, mas você constrói aquilo de forma artificial. E uma outra questão é que um texto pode conter muito mais ideias do que você consiga explicar aqui na sua exposição, né? Então você imagine, não, vou explicar tudo deste versículo. Não, às vezes a questão é muito mais complexa. Então isso é uma questão que precisamos levar em conta. Sermão expositivo é tentar apresentar uma perícope, um texto, uma história de forma exegética. Vantagens e desvantagens. Vantagem: a maioria dos manuais vão dizer, este tipo de sermão honra as Escrituras. Por quê? Porque é uma exposição da própria palavra, do próprio texto. Agora, depende do jeito que eu abordo o texto também, né? Se eu consigo entender o texto, a profundidade desse texto, se eu jogo de forma clara comigo mesmo e com a minha congregação os pressupostos exegéticos, não os meus pressupostos pessoais. Tem pessoas que não fazem uso de nenhum pressuposto teológico para abordar um texto. Imagina que a sua inspiração pessoal, que a sua percepção do texto é a única. E aí qual que é a grande dificuldade? É que ele se torna a medida da sua própria teologia. Então a gente precisa de levar em consideração isso. Então é necessário entender a exposição das Escrituras. Segue a mais nobre tradição da igreja. Pega os sermões no decorrer da história, são exposições bíblicas. Pega os pais da igreja, pega os sermões dos reformadores, pega os sermões de grandes ícones da história cristã, são exposições do texto bíblico. Inclusive, você tem N comentários de texto bíblico que são sermões destes grandes pregadores no decorrer da história. Menos pregadores do que pregadoras. Então, é muito importante que a gente tenha este aspecto. Benaia, eu vou passar um texto para vocês depois, que é um texto do professor Luiz Carlos, falando sobre os pressupostos homiléticos de John Wesley. E agora nós temos também a Bíblia de estudo do John Wesley, e daqui a gente vai poder tirar muitas conclusões, né? O Wesley tem muito de expositivo, porque ele está representando um momento histórico, uma forma histórica. Porém, ele trabalha a partir de temas, né? Ele trabalha temas, o tema do arrependimento, e aí ele faz uma exposição bíblica para trabalhar o tema do arrependimento, né? Então, e aí você tem outras questões, né? Perfeição cristã, aí ele aborda um texto para... Então, é muito isso. E vocês verem também como que Wesley tratava
a preparação dos pregadores leigos, né, dos pregadores itinerantes, dos cavaleiros do Senhor. Algo que começa na Inglaterra. E não sei se você sabe, aqui no Brasil nós tivemos cavaleiros e cavaleiras do Senhor. Benaia, você que é de Poços, nós temos fotos aí do pai do Paulinho, né, o pai do bispo Adonias, né, que ele, do lado do cavalo, né, desenvolvendo o ministério de cavaleiros do Senhor. Eles montavam no cavalo, ou na égua, não sei, né, com a Bíblia na mão e, marchavam pelas fazendas, pregando o evangelho do Senhor. Tem muita história bonita. Quando eu pastoreei a igreja de Piracicaba, né, a Catedral de Piracicaba, lá eu encontrei muitas histórias de cavaleiros do Senhor, de pregadores que tinha a história que o professor José Carlos Barbosa, não é o de Souza aqui não, o Barbosa, que é lá da região de Piracicaba, um historiador também, ele fala dos pregadores, ele cita um da região de Capivari, que ele tinha 100 pontos de pregação. Sabe o que é isso? Montar no cavalinho e sair, passar no lugar, pregar, passar no outro, pregar, passar no outro, pregar, dorme lá na fazenda do irmão fulano, acorda e vai. Ou seja, pregadores itinerantes. Um trabalho muito bonito, viu? A gente não entende direito, né? Hoje, desculpa os que não são metodistas, né? A igreja metodista, ela tem uma prática de transferir pastores e pastoras de comunidades. A gente usa essa palavra como itinerância. Não tem nada a ver com itinerância. Itinerância, na tradição, na história, tinha a ver com a pessoa ter uma casa fixa e o pregador era itinerante. Ele podia viajar por 3 dias, viajar por 1 semana, viajar pregando, mas voltava para sua casa. Ele tinha o seu lugar, sua moradia, sua residência era fixa, né? Agora, hoje o que nós temos é transferência. Por exemplo, na minha história, eu me formei aqui, fui para Rondonópolis, 1.600 quilômetros daqui, voltei 1.000 quilômetros até Marília, depois fui para Piracicaba, fui para Campinas. Hoje, voltei para o lugar onde eu comecei a estudar. Ou seja, a itinerância é muito mais do que transferência. A aula aqui não é discussão sobre isso, né? O Aparecida é idêntico ao estilo militar, isso mesmo. Idêntica à transferência de gerente de banco, idêntica a algumas, eu diria assim, profissões que as pessoas são transferidas de lugar. Itinerância na história do metodismo tinha a ver com ter residência fixa e sair para fazer isso. Você não estava ligado apenas a uma comunidade, você tinha vários pontos de pregação. Por isso você tinha o pastor da igreja local e você tinha os pregadores itinerantes. E aqui no Brasil já tínhamos pregadoras itinerantes, mulheres que montavam seus animais e saíam pregando o evangelho, né? Marcos, aqui no sul teve muito isso. Legal, Marcos. Então, vejam que legal se a gente consegue trazer muitas ideias, muitas histórias sobre isso. Mas vamos lá. Vantagens. Uma última vantagem é o trabalho expositivo de boa qualidade, alimenta o povo. Desvantagens. Gente, é muito difícil fazer um sermão expositivo. É trabalhoso. Investe tempo, é cansativo. Quem leva a preparação de um sermão a sério sabe o que é o trabalho que dá fazer uma exposição bíblica. Agora, um sermão que pretende ser expositivo, mas a pessoa não preparou direito, a comunidade percebe. Por isso, quando eu ia... o meu estilo de sermão sempre foi Vocês podem encontrar lá no SlideShare várias anotações, no meu blog, no meu canal do YouTube. Eu sempre preparei muito bem meus sermões. Tenho muitas anotações. Inclusive, vou dividir com vocês os sermões que eu preguei em sala de aula. Sermões com até 12 minutos. Não só o vídeo, mas vou apresentar as anotações.
para vocês assistirem com as anotações em mãos, verem quais eram as minhas anotações, se eu fui fiel ao que eu anotei, mas como eu comunicava através daquelas anotações. Ou seja, eu quero colocar isso para vocês, vai estar lá à disposição no Moodle. Mas quando eu não preparava do jeito que era comum preparar, eu dizia isso para a comunidade. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje eu quero fazer uma apresentação do texto bíblico de uma forma mais livre, gostaria de compartilhar algo. Eu deixava claro, meus irmãos, o estilo do sermão que eu estou fazendo hoje é diferente daqueles estilos que eu apresento quando estou expondo um texto ou quando apresento um tema. Então é importante porque as pessoas percebem se você preparou bem ou não. 10 horas e 59 minutos e nós, então, vamos encerrando aqui a nossa aula. Todas as figurinhas e tudo que eu uso está ali. Aqui eu apresento a bibliografia que você depois pode copiar. E claro, minhas redes sociais, 11 horas aqui em São Bernardo do Campo. Onde você está? Se está no horário de Brasília, são 11 horas. Um beijo. Gente, até a próxima aula. Foi muito bom estar com vocês. Até terça-feira. Até terça-feira, Janaína. Valeu, parabéns para todos nós. É muito bom estar com vocês. Como diz aquele cântico de louvor, foi bom estar com você, brincar com você. Ah, não é de louvor, não. Nossa, tive uma recaída agora. Lembrei da minha infância. Amo vocês! Beijo!